Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falar sobre o jogo em si de ontem, falar aqui, eu estava vendo aqui no GE, os próximos jogos do Fluminense até a parada para a Copa do Mundo, né? Dia 23/5, sábado, às 19 horas, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, no campo do Mirassol. Dia 27/5, quarta-feira, 21h30, Fluminense e Laguara, aqui no Maracanã, última rodada da primeira fase da Libertadores. O Fluminense tem que ganhar o jogo e torcer pro Bolívia empatar ou perder pro Rivadavia. Rezar pro jogo, por causa do que está acontecendo lá na Bolívia, ser transferido para outro lugar que não seja na Bolívia, que seja um lugar ao nível do mar, que aí se o Rivadavia quiser ganhar para somar mais pontos e tirar uma das primeiras posições geral da Libertadores, o Rivadavia vai tentar ganhar e empatar do Bolívar. Isso aí o Fluminense tem que rezar. Mas aí depois, no dia 31/5, um domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro, às 20h30. Fluminense e Cruzeiro no Mineirão às 20h30. Então, é um domingo. Isso aí são os próximos jogos do Fluminense. O jogo do Fluminense ontem, o Fluminense não pode reclamar da torcida. A torcida encheu o Maracanã, apoiou o time começou bem, mas começou como sempre, né? Perdendo oportunidades. Parece que ninguém lá no Fluminense, do time Fluminense, gosta de fazer gols, perdendo várias oportunidades, os jogadores muito ansiosos, daquela de querer fazer, às vezes um atrapalhando o outro, ou então o excesso de preciosismo, querendo tocar demais a bola, em vez de pegar e chutar logo. Vários jogadores muito abaixo do normal. O Fluminense fez o gol, né? Fez 1-0, depois, mais tarde, tomou o gol de empate. O Zubeldia para mexer. O Fluminense, como sempre, começa o segundo tempo mal, né? Cansado, os jogadores vão se cansando muito. O time adversário vai se aproveitando disso. O Fluminense tomou o gol de empate, depois no sufoco lá, depois de um certo tempo que tomou o gol de empate, tem sentido muito quando toma o gol de empate, né? Toda vez que o Fluminense toma um gol, ele sente, se abate muito. Um time do Fluminense bem melhor do que o time do Bolívia, não era para acontecer isso, era para jogar normalmente, tentar os gols, mas aquele preciosismo, aquele desejo de fazer logo o gol, atrapalha o time. Aí depois conseguiu o segundo gol quase no final lá, ainda teve chance de fazer mais, teve até um gol anulado do Castilho, mas o time jogou mal. Agora, vamos primeiro, antes de falar o que tem que acontecer no próximo jogo do Fluminense, vamos falar aqui uma coisa. O Zubeldia, eu tento apoiar, tento dar força, mas não adianta, cara. O Fluminense tem que trocar o treinador e tem que ser agora. Não dá para esperar para depois. Das duas, primeiro o Zubeldia está se perdendo na hora de mexer no time. Nunca sabe mexer no time, mexe sempre errado. O John Kennedy estava bem, tirou o John Kennedy. O Nonato estava melhor do que o Hércules, ele ou menos ruim que o Hércules, ele tira o Nonato e deixa o Hércules, que não jogou nada ontem. Botou o Ganso para jogar. O Ganso, sinceramente, eu acho que ele parece
Não sei se está, mas parece estar com uma vontade. Eu acho que ele já deve estar negociando com algum clube para sair no meio do ano do Fluminense, uma vontade, está contra o treinador. E tá largando o time de lado, cara. Ele entra, toca a bola, parece que está tocando com nojo. Não joga, é troço horrível de se ver. E os outros jogadores estão maus mesmo, cara. O time, depois que entraram os substitutos, piorou. Aí lá, finalzinho, conseguiu fazer esse segundo gol, depois que saiu o John Kennedy também, saiu revoltado. Não jogou bem ontem, mas podia ter tirado outros jogadores, né? Podia ter tirado o Savarino, podia ter tirado... Outra coisa, o Canóbio estava jogando bem, ele tirou o Canóbio. O Savarino é que estava mal, ele tirou o Canóbio. O Canóbio estava bem, pelo menos estava correndo, fazendo jogada. O Zubeldia já deu o que tinha que dar. Na verdade, ele às vezes até arma bem o time, mas depois na hora de mexer só faz M. Então tem que trocar o Zubeldia, dar cartão vermelho para o Zubeldia e trazer outro treinador. E agora, porque vai ter tempo para treinar com a parada da data FIFA, né? Então vai entrosar os jogadores, espero que o Fluminense traga o Nino. Se não puder trazer o Nino, que traga um bom zagueiro, que dispense ou faça troca com outros jogadores aí, ou venda alguns jogadores. Mas tem jogador que não dá para continuar no Fluminense. O Cano também é um ídolo, mas apesar que ele está voltando de contusão, né? Está totalmente sem ritmo. O Zubeldia colocou ele para jogar, um desespero, um negócio. Seriamente, cara, não dá nem para comentar ontem. Ainda conseguiu ganhar. O Fluminense está fazendo tudo para ser eliminado da Libertadores e a Libertadores está chamando ele para continuar. Está arriscado o jogo ser fora da altitude, o Bolívar perder ou empatar com o Rivadavia e o Fluminense ganhar e se classificar. Está arriscado acontecer isso. O Fluminense não está merecendo se classificar, mas a Libertadores está querendo que ele continue. É impressionante, cara, é impressionante. Tem que sair o Zubeldia, porque não está dando. Não está dando mesmo. A torcida está revoltada. Eu acho que deve ter vários jogadores que estão contra o Zubeldia. Deve estar uma divisão ali no grupo. Eu não tenho certeza, mas deve ter uma divisão ali no grupo. Você vê em campo que o troço não está legal. Está na hora da dupla MM, né? O Matheus Montenegro e o Mário Bittencourt, aparecer, botar a cara a tapa e mandar embora o Zubeldia e trazer um bom treinador para começar o trabalho no segundo turno. Tem que trazer agora, traz o Vojvoda, que o Dorival já foi para o São Paulo, traz o Vojvoda, eu acho um grande treinador, ou traz um outro treinador que seja bom, só não pode trazer como é que é o Roger Machado? Não traz ele, pelo amor de Deus. Apesar que até ele eu acho que é melhor do que o Zubeldia. Atualmente eu acho que qualquer treinador é melhor do que ele. Eu gosto do Vojvoda, gosto do treinador do Mirassol, apesar de ser meio estourado, é um bom treinador, ele revigorou o time todo do Mirassol aí, trocou vários jogadores e está fazendo uma bela campanha na Libertadores. No Brasileiro não, tá mal, mas na Libertadores está fazendo bela campanha. Agora, vamos aguardar se hoje tem alguma novidade, se de repente eles resolvem mandar o Zubeldia embora. E para mandar embora tem que mandar agora, cara, porque deve ter alguns bons treinadores aí disponíveis, pode ser que depois não estejam mais. Eu estava tentando esperar, aguardar mais um pouco para ver se o Zubeldia melhorava, mas... E não é só o Zubeldia, né? Eu acho que vários jogadores... Aí é aquele negócio, será que os jogadores estão maus mesmo? Ou estão de má vontade por causa do Zubeldia? Estão querendo derrubar o treinador. Será que é isso? Eu acho que para isso tem o diretor-geral lá,
Tinha que ter um cara que ficasse lá com o diretor também de futebol, que não é. O cara devia ter um diretor de futebol para ficar vendo isso, que o Mário é diretor geral, não é diretor de futebol. E tinha que ter o Paulo Angione, tinha que ver isso também. Eu acho que. E o presidente tem que aparecer e ver, cara. E tem que mandar embora o Zubeldia. Se ele quiser salvar, tentar salvar o Fluminense da Libertadores e também no Brasileiro, a hora é essa. Tem que mandar embora o Zubeldia. Pior do que tá, não vai ficar, cara. Não vai ficar. Tem que trazer um outro treinador. Ganhar aqui é fácil, eu acho, né? É fácil, entre aspas. Mas o Zubeldia tá perdido, cara. Tá perdido. Então tem que ter outro treinador para já começar o trabalho dele. Não adianta trazer depois da Copa do Mundo. Tem que ser agora, para já estudar com o Fluminense jogador para vir ou não. Se for o Vojvoda, ele conhece vários jogadores estrangeiros que são bons e que não são caros. Tem que ver se vai trazer o Nino. Tem alguns jogadores aí do Vitória que eu vi no Hora do Flu, com o Thiago Ferreira. Os que ele falou são bons jogadores, são melhores dos que estão no Fluminense. Tem que segurar o Martinelli, não pode vender o Martinelli. Agora outros aí pode dar linha na pipa e mandar eles embora. Porque não dá, cara. Sinceramente não dá. Do jeito que tá difícil. Tá difícil mesmo. Eu estou revoltado depois do jogo de ontem. A gente se prepara para ver o jogo, a torcida lota o Maracanã e o time faz isso. Aí a gente tem que saber qual o motivo que gerou isso está acontecendo. Está acontecendo desde... não é só do jogo com o Flamengo e Fluminense, não. Isso reforçou. Mas desde que teve a parada da data FIFA, quando voltou, o time voltou mal. Parece que são dois times distintos, né? Parece que o Fluminense está jogando um campeonato com um time e outro campeonato com o outro. Que, bem dizer, são os mesmos jogadores e o time joga mais ou menos bem o brasileiro e joga muito mal a Libertadores. Porque se o Fluminense estivesse jogando o brasileiro como está jogando a Libertadores, ele estava na zona de rebaixamento. Então, tem que ver realmente o que está acontecendo aí. Tem que ver. A diretoria tem que botar a cara, dar uma entrevista aí, falar o que está acontecendo, o que não está. E se tiver que afastar o jogador, afastar e dar linha na pipa do Zubeldia, mandar ele embora. Pode ser o cara trabalhador, pode ser um monte de coisa, mas não sabe mexer no time. Só mexe errado. Bota praticamente os mesmos e mexe errado. O Freitas, aparentemente, é o melhor zagueiro do Fluminense. O outro menino não dá pra ver que não joga. O Midian, né, não joga. O Ignacio tá mal, o James tá mal. Que vai botar aqui a lateral, tirou o Guga que estava jogando bem, botou o Samuel Xavier mal. O lado esquerdo, o Arana está muito mal. Eu acho que tem que contratar outro lateral e botar no próximo jogo o René para voltar a jogar. Infelizmente, cara. Infelizmente o Arana está jogando muito mal. Quem é que está jogando bem no Fluminense? Está difícil. Esse menino aí, o centroavante, ou ele é ruim assim mesmo, ou então ele está num período de adaptação. Aí ele está sentindo ainda. Tem que aguardar um pouco para ver. O outro menino que o Fluminense emprestou está arrebentando lá no Curitiba, né? O Lavega. O Lescano eu não escutei falar mais nada dele, mas o Lavega está arrebentando o Curitiba. É um dos principais jogadores do Curitiba. Enquanto o Fluminense está aqui com péssimos jogadores aí. Ou estão em fase ruim, ou são ruins, ou estão querendo derrubar o treinador. Então está na hora da diretoria chegar junto, fazer uma reunião hoje lá, conversar com os jogadores, com a comissão técnica, ver o que está acontecendo e demitir o Zubeldia, trazer um outro treinador. Espero que o Fluminense já esteja conversando com alguém. Eu gostaria que fosse o
o Vojvoda. Pô, o Vojvoda até pouco tempo todos os times queriam ele. Ele não quis sair do Fortaleza. Aí depois, porque o Fortaleza perdeu alguns jogadores e tal, ele saiu do Fortaleza, foi mandado embora. Foi para o Santos, uma política horrível lá no Santos, vê que o Santos está mal no Brasileirão, junto com o Cuca, está mal o Santos, com todo o Neymar que está lá, está mal. Então, é um problema, mas eu gosto muito do Vojvoda, acho um excelente profissional. Eu queria ver ele no Fluminense, pelo menos esse ano. Eu queria ver, mas como o Matheus Montenegro e o Mário Bittencourt traz os que não der para trazer, né? Aí já viu, né? Vai dar ruim aí. Mas tá na hora de demitir os Rubeldia, com certeza. O time é apático, cara. O time começa bem, pressiona, faz um gol. Dá 300 chutes, faz um gol. Aí cansa, lógico. Se tu ficar em cima do time adversário o tempo todo, vai cansar. Aí vai pro final do primeiro tempo, início do segundo, o outro time vem para cima. Aí vai o Zubeldia, espera 20, 30 minutos para substituir. Ele substitui errado, tira os jogadores que estão menos mal e bota os jogadores que já entram cansados. Já entram cansados. O que acontece? O Fluminense toma gol, depois que entraram os jogadores, o Bolívar teve mais chance de fazer o segundo, empatar o jogo, do que o Fluminense fazer o segundo ou o terceiro depois. Aí deu sorte, fez o segundo. E o árbitro horroroso também, não gostei da arbitragem desse árbitro, prejudicando o Fluminense o tempo todo. Mas vamos ver o que acontece. Por mim, o Zubeldia seria demitido. E por vocês? Digam aí na mensagem. Agora, vamos aguardar. Hoje deve ter folga do Fluminense. Hoje é quarta, né? Deve ter folga. Amanhã o Fluminense treina. Quinta, sexta, vai lá para São Paulo para fazer o jogo contra o Mirassol. Tem que botar o time titular, cara, porque eu não tenho muita esperança do Fluminense classificar da Libertadores do próximo jogo, não. Não tem, ainda mais se o jogo realmente for na altitude. Então tem que correr atrás no Brasileiro. E para isso tem que mudar o treinador, com certeza. Quem concorda comigo, fala aí. Quem não concorda, tudo bem. Quer continuar sofrendo com o Zubeldia, tudo bem. Também não adianta tirar o Zubeldia e trazer um pior, né? Tem que trazer um bom treinador. Então vamos aguardar para ver. Agora falando sobre outro assunto, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata. Fico todo dia, de segunda a segunda, vendendo açaí de meio-dia à meia-noite, né? Então é difícil, não consigo nem ir a jogo Fluminense, eu vejo na televisão. Aí quis arrumar alguma coisa, fazer como uma terapia, não sei mexer na internet. Aí a sobrinha da minha esposa veio aqui, a Monique, me ajudou a fazer o canal, mas eu estou aguardando ela vir aqui para me ajudar em outras coisas, para fazer aqui para o canal. Então, eu peguei como eu não tenho nenhum conhecido lá dentro do Fluminense, o que eu faço? Eu pego os influentes que falam Fluminense, que eu já acompanhava, né? Aí dou a notícia deles aqui, falo o nome deles, quem deu a notícia, ou então eu faço comentário desabafando, como hoje estou fazendo. Aí eu coloco aqui e faço isso todos os dias. Pensei de não chegar nem a 50 inscritos. E, para minha surpresa, estou com 796. Então faltam 204 para 1000. Aí eu fiquei agora levando a sério. Estou levando a sério o canal. Tem que aprender algumas coisas, eu sei, mas estou levando a sério. Então, tem vários inscritos que se tornaram meus amigos, estão sempre mandando mensagem para mim, conversando, dialogando comigo. Então eu espero contar com todos que estão inscritos, para continuarem dando like, compartilhando e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal. E também para eles convidarem todos os amigos deles que não estiverem inscritos,
para se inscrever no canal, para ajudar, dar o like, compartilhar também. E todo mundo que estiver assistindo o vídeo e não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e peça seus amigos também para se inscrever e dar o like e compartilhar. Para me ajudar a gente chegar no canal lá até a parada para a Copa do Mundo, se Deus quiser, pelo menos aos 1000 inscritos. Tá? Eu espero contar com o apoio de todos. Agora nessa parte eu tô satisfeito, estou gostando. Agora a outra parte, eu já falei aqui várias vezes que eu estou com o material aqui todo obsoleto, o som e a imagem não está muito legal, então eu esperava a colaboração de vocês, fazendo Pix, para ajudar a comprar o material que precisa para melhorar aqui e fazer um muralzinho também para botar na parede. Se vocês puderem colaborar e fazer o Pix, eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade de digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Ou até por achar melhor digitar o que é menor, né? Aí, por favor, colabore, ajude o canal a melhorar aqui o local onde eu faço os vídeos. Os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar com qualquer valor, eu agradeço desde já e que Deus dê dom para vocês, tá? Vamos aguardar aí, ver se tem alguma notícia e se vocês puderem, colaborem com o canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.